Graça e paz, irmãos. Estamos esse final de semana com um chamado no coração de falarmos sobre a pessoa querida do Espírito Santo. Então, para quantas pessoas acham que o Espírito Santo é um anjinho ou é um poder cósmico? O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é a pessoa santa do Deus Altíssimo. Então, eu gostaria de convidar os irmãos. Hoje nós vamos estar falando do ministério do Espírito Santo na Bíblia. Qual o ministério dele? Por isso, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 8 do livro de Gênesis. Capítulo 8. Vamos começar no versículo 6, onde está escrito assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e depois soltou de novo a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Amém. Meus irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós encontramos na Bíblia toda 8 símbolos do Espírito Santo: água, chuva, fogo, vento, sopro, penhor, pomba e óleo. São 8 símbolos do Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba, por muitas razões. Mas aqui nós vemos, neste símbolo, o ministério completo do Espírito. Primeiro, nós vemos que neste momento a terra já foi lavada. Todos os seres que não estavam dentro da arca de Noé morreram. Tudo vai começar novo. Noé, então, depois de 40 dias, abre a janelinha que ele tinha feito na arca, soltou um corvo. Nós sabemos que o corvo é uma ave imunda. O corvo não voltou para Noé. Até hoje, quando se pede uma pessoa para fazer um trabalho qualquer, a pessoa não volta, a gente diz: fulano fez a viagem do corvo. Quer dizer, foi. Voltar trazendo a resposta não volta. Então Noé esperou 7 dias, ele soltou. A Bíblia é muito clara. Quando você lê a Bíblia, preste atenção. A Bíblia diz que ele soltou uma pomba, versículo 8. Uma pomba. Mas a pomba, a Bíblia diz que ela não achou onde pousar os pés. Significa que a pomba não tocou a superfície da terra.
significa que a pomba sobrevoou. Eu quero que vocês entendam bem esse versículo para entender aonde nós vamos começar. A pomba sobrevoou. A pomba não tocou o solo. Ela sobrevoou. Ela viu que não tinha onde botar os pés. Ela voltou para Noé. Essa foi a primeira viagem da pomba. Noé esperou 7 dias e soltou novamente, a Bíblia diz, a pomba. Já não era mais uma pomba. Quer dizer, foi a mesma pomba. E a Bíblia diz que é a pomba. Agora, na segunda viagem, ela se demora um pouco. E ela volta à tardinha. Pode olhar. À tarde, no versículo 11, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. No bico. Uma folha nova de oliveira. Na segunda viagem, a pomba tocou o solo com o bico numa oliveira, tirou um galho e trouxe. Terceira viagem da pomba, Noé esperou mais 7 dias, soltou a pomba. A pomba não voltou mais para ele. Bom ver a Ângela aqui com a sua turma. Bem, aqui nós vemos uma pomba que faz três viagens. É a mesma pomba. É a mesma pomba. Na primeira viagem, ela sobrevoa, não achou, não tocou o solo, volta para ele. Na segunda viagem, ela toca uma oliveira, tira uma folhinha nova e leva. Na terceira, ela fica, não retorna mais para a arca. Significa que a terra agora recebia a presença da pomba, a pomba ficaria na terra. Isso tem a ver com todo o ministério do Espírito Santo, e nós vamos falar sobre isso hoje, para a gente poder continuar. Lá em Gênesis, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Vocês observaram a atitude do Espírito de Deus? A primeira vez que é mencionado o Espírito na Bíblia, ele não toca a terra. Ele paira sobre a terra. Ele não toca. É a primeira viagem da pomba. A primeira viagem da pomba fala sobre o ministério do Espírito na criação. O Espírito Santo cobria o quê? O caos. Isso nós precisamos entender para entendermos sobre novo nascimento. O Espírito Santo cobria, nada aconteceu, ali estava o caos. Pense bem, a terra sem forma, vazia, trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairando, não tocava nada, nada aconteceu. Até que Deus vem com a palavra, vem com o verbo e diz: haja luz. Esse verbo, coberto pelo Espírito, o que vai acontecer?
o caos desaparece e começa o cosmos, começa a criação. A criação começa exatamente quando vem a palavra coberta com o Espírito Santo. Também nós vamos ver quando para que você nascesse, foi necessário seu pai e sua mãe, duas pessoas, para que gerassem você. Mas para gerar espiritualmente, precisa a palavra e o Espírito. Por isso é que Jesus Cristo disse para os apóstolos: vocês vão fazer discípulos, vocês vão pregar a palavra, mas não vão agora. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não veio. A palavra que vocês vão pregar só vai produzir vida quando o Espírito vier. Porque o Espírito Santo, então, opera em cima da palavra pregada e nascem filhos de Deus. Você observa que quando Jesus Cristo já estava começando o seu ministério, ele foi a João Batista. João Batista o batizou quando ele saiu do Rio Jordão, que ele estava ali às margens do Jordão. O Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba. E o Espírito pousa sobre ele. O que significa que agora ele, sendo a palavra, ele estava coberto pelo Espírito. E agora ele estava pronto para fazer aquele ministério que é único, que é fora do comum. Portanto, o primeiro ministério do Espírito é na criação. Ele é o Espírito da criação. Ele é o Espírito que abre vida na criação. Está logo no início, em Gênesis, e aqui é o ministério primeiro do Espírito anunciado no capítulo 8 de Gênesis. Segundo ministério do Espírito é a segunda viagem da pomba. Na segunda viagem da pomba, a Bíblia diz que Noé soltou a pomba e ela veio, mas voltou à tarde, trazendo para ele uma folha nova de oliveira no bico. Eu fico tão triste quando eu vejo as coisas deturpadas da Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia com atenção, ver o que está escrito e dizer o que está escrito. Por exemplo, eu vi outro dia, eu ia passando num determinado lugar, uma pessoa me deu um tipo santinho tinha uma pomba o anúncio era uma palavra sobre o Espírito Santo, trazia o galho de oliveira na pata. Eu disse, estragou a mensagem. Eu disse, quem foi que preparou isso tudo? Não, e mandaram lá na igreja para a gente. Eu digo, seu pastor, diga ao seu pastor para ele ligar para esse número aqui. Que essa pessoa aqui quer falar com ele. Arranquei o papel de um presente que tinham me dado, botei. Diga para ele, por favor, me ligar para isso aqui antes de distribuir isso aí. Ele ligou. Isso tem mais de 8 anos. Eu digo outro dia porque sabe como é. Ele ligou. Eu disse, pastor, a sua ovelha estava distribuindo isso ali na Viveiros de Castro. Eu fiquei assustada, porque o senhor botou uma pomba com
a folha de oliveira na pata. E eu não entendi. E eu estou lhe pedindo uma explicação que eu quero aprender. Não, irmã, é o Espírito Santo. Eu disse, mas pastor, a Bíblia está dizendo que na segunda viagem a pomba, que representa o Espírito, trouxe a folha de oliveira no bico. Ele parou do outro lado e disse, quem é a senhora? Eu disse, eu sou uma filha de Deus, discípula de Jesus Cristo, que todos os dias quer aprender um pouco mais. Aí, quando eu vejo uma coisa assim, que eu não compreendo, eu vou atrás. Ele foi lá. Eu disse, está lá escrito em Gênesis 8, a partir do versículo 6, o senhor encontra isso. Me explica aí esse negócio. Irmã, de fato, a senhora tem conhecimento. Eu disse, está errado, pastor. Só me ouça um pouquinho. O fato da pomba ter voltado com um ramo de oliveira no bico é toda a mensagem do texto. Significa que o Espírito Santo, o segundo ministério do Espírito Santo, era no Antigo Testamento. O primeiro foi na criação. A segunda parte do ministério do Espírito Santo é o Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vinha e enchia profetas em Israel. É o símbolo da oliveira. Israel é simbolizado pela oliveira. O Espírito Santo não levantou oráculos em nenhuma outra nação, só em Israel. Ele vinha. E o bico significa a palavra que o Espírito Santo trazia. Ele trazia, enchia o profeta e voltava. O Espírito Santo não podia ficar na terra. E nós vamos ver por quê. No primeiro, quando a pomba sobrevoa, é na criação. Depois vem a segunda viagem da pomba. Vamos falar um pouco sobre essa segunda viagem da pomba, o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. Primeiro, o Espírito Santo não podia ficar na terra. Vamos ver quais as razões bíblicas para isso. Primeiro, quando nós lemos o que aconteceu na festa dos tabernáculos, lá em João 7, nós vemos que no último dia da festa dos tabernáculos, era o costume, a tradição deles, colocarem lá fora um tablado grande. E em volta do tablado, eles colocavam areia. Deixavam ali um cântaro. Determinada hora, o sacerdote vinha todo paramentado, pegava aquele cântaro e saía com ele e ia ao tanque de Siloé, pegava a água e o povo atrás, num processional. Quando chegava perto, ele subia com o cântaro cheio d'água. Subia no tablado, era tipo um palácio. Quando ele jogava aquela água na areia seca, o povo gritava, gritava, gritava de emoção. Aquilo, para eles, era demonstração para que eles lembrassem que Deus saciou a sede de Israel na sequidão do deserto. Mas, na realidade, tinha outra direção. Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, estava lá, e quando ele viu aquele povo, ele se levantou e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba.
Porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do meu interior. Aí está escrito. Isto ele disse em referência ao Espírito Santo, que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Esta palavra nos assegura que o Espírito Santo só poderia ser dado quando Jesus fosse glorificado no céu. Por isso, no Antigo Testamento, Jesus nem tinha vindo, quanto mais ser glorificado. Uma das coisas que nós vemos é os profetas orando. Nós temos um momento em que Jeremias, ele faz uma oração tão linda no capítulo 14, quando ele diz: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que seria entre nós como estrangeiro na terra, ou como viandante que se desvia para passar a noite? Jeremias 14, versículo 8. Você vê o clamor do profeta, porque Deus não ficava na terra, porque ele vinha e voltava, porque não permanecia. Você vê tantas vezes os profetas no lamento. Muito obrigado. Os profetas no lamento, para que Deus ficasse na terra. Tudo o que eles desejavam é o que nós temos hoje. Tudo o que eles queriam. Você veja, quando o profeta Joel faz a grande profecia recitada por Pedro no dia de Pentecostes, ele foi tido como louco. Quando Pedro abriu a boca e disse: não, esses homens não estão bêbados como vocês pensam. O que se passa aqui é o que foi escrito pelo profeta Joel. E acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Também sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu espírito. Deus, por boca do profeta Joel, está falando de um derramar, de um aguaceiro. Não é de gotas, é de um derramar do Espírito, mas ele fala em dias futuros. Quando esta palavra vem por boca do profeta Joel, todos achavam que o profeta estava louco, que não era possível, porque Deus não derramaria do seu Espírito em pecadores. Então, onde é que ele vai derramar na terra? Então, não derrama nunca, porque só tem pecador. O único que pisou essa terra e não pecou foi Jesus. Então, nós vemos que o ministério do Espírito Santo é um ministério no Antigo Testamento muito ativo, trabalhando o tempo todo. Você vê um exemplo, profeta Jonas. Nós conhecemos a vida de Jonas, um pouco do ministério dele. Primeira viagem dele
o turismo dele foi estragado, mas a vocação dele foi salva. Quando ele foi vomitado na praia, certamente foi, tomou seu banho, se arrumou todo, estava em casa, bonitinho. A Bíblia diz, veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a palavra que eu te digo. Olhe bem, é diferente. Jonas vai ter que dizer a palavra que Deus está dizendo a ele. Deus vai dizendo e ele vai ter que dizer aquilo. E ele sabe que tem que dizer, porque senão ainda tem peixe grande. Né? Agora, ele vai ter que fazer direitinho com o que Deus mandou. Porque ele lembra de tudo que ele passou. Jonas não vai feliz. Toda a história nos mostra que ele foi de má vontade. Mas ele já tinha uma experiência de desobediência. Vocês pensam o que é um homem esquisito? Era Jonas. Hebreu, vestido como hebreu, falando uma língua de hebreu, chega numa cidade como Nínive. Deve ter sido horrível para ele ver tudo que ele viu. Né? É como sair daquela época e chegar hoje na praia de Copacabana, num verão, meio-dia. Vai ver coisa que ele nunca pensou, vai pensar que está não sei aonde. Então, o choque dele deve ter sido muito grande quando chegou em Nínive, uma cidade pecadora daquele jeito. Este homem atravessou a cidade um dia, pregando um sermão de 7 palavras. Se eu ficasse aqui, repetindo 5 minutos, vocês iam todos embora, ainda ia sacrificar o pastor. Ele trouxe uma doida. Não tem quem aguente um dia todo. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda o tempo todo as mesmas palavras, porque eram as palavras que Deus dava. A voz era de Jonas, a boca era de Jonas, a presença era de Jonas, mas a palavra era de Deus. Jonas, com uma raiva e com medo que os ninivitas fossem convertidos. Porque quando a palavra é de Deus, sempre há conversão. Às vezes eu estou pensando que é por isso que muitos de nós não pregamos com o nosso vizinho, porque a gente não quer que ele seja convertido. Só pode ser. Você pense, a boca era de Jonas, a voz era de Jonas, a pessoa era Jonas, mas a palavra era de Deus. E quando aquela palavra saía, o Espírito Santo pegava aquela palavra e ia dando vida. Ele cobria a palavra na hora que ela saía, e ela ia que nem seta. Ela ia que nem uma flecha. Ela ia que nem uma espada, mas ela acertou para começar desde o rei. Olhe bem, a Bíblia não diz que Jonas foi ao palácio real, mas a Bíblia diz que o rei de Nínive desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu pano de saco, sentou-se na cinza, ordenou um jejum nacional, até para os animais, ordenou em ordem real, que todos se convertessem ao Deus de Jonas. O que é isso?
O que foi que aconteceu ali? A palavra de Deus coberta pelo Espírito. Essa é a atuação do Espírito. Hoje nós vemos poucas conversões, porque a palavra de Deus não está sendo pregada com a frequência que deveria. O Espírito não se responsabiliza pela minha palavra. Ele se responsabiliza pela palavra de Deus. Quando ela sai da minha boca, o Espírito faz a obra, se for palavra de Deus. Por isso que nós procuramos cada vez mais dizer para as pessoas: prega a palavra de Deus, prega o que está escrito, não precisa coisa nova. Olha, por acaso, Jonas falou de pecado? Não. Jonas chamou o povo para arrependimento? Não. Fez um grande apelo para as pessoas se converterem? Não. Ele apontou um tempo que se esgotava. Ele disse 40 dias. Amanhã são 39. E depois 38. Então o povo viu a urgência de conversão. Quantas vezes nós esquecemos desse trabalho do Espírito Santo junto com Jesus? É o Espírito e a palavra e o Espírito. Nós vemos isso acontecer, esta mesma cena, lá da criação. A terra sem forma e vazia, trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairando. Vem a palavra, haja luz, pá, acabou o caos, começou o cosmos, começou a criação. Início do Novo Testamento, lá tem um ventre sem forma, vazio porque é virgem. Vem a palavra, terás um filho. A palavra está lá, não vai acontecer nada se o Espírito não cobrir. Ele deu a ordem, o anjo trouxe a palavra. Ela diz: como? Eu não tenho relação com homem nenhum. Ele pegou isso, não precisa. É o Espírito Santo que te cobrirá, e o ente que de te nascer será chamado Filho de Deus. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor. O Espírito Santo a cobriu, a palavra estava ali, gerou Jesus. Você vê o ministério aqui, o trabalho do Espírito Santo sobre a palavra. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos, que o Espírito Santo está aqui para fazer um trabalho, mas precisa da palavra de Deus. Então, no Antigo Testamento, o trabalho do Espírito Santo era trazer a palavra na mente, no coração dos profetas, e os profetas diziam a palavra, mas o Espírito Santo não ficava na terra. O ministério dele, essa folhinha de oliveira, significa que ele só levantou oráculos na oliveira que é Israel. Mas vai chegar o momento em que o Espírito vai ficar na terra. É a terceira viagem da pomba. Quando Noé solta a pomba, e a pomba já não retorna para ele. Não sei se vocês observaram, durante a caminhada de Israel para a terra prometida, havia sempre uma rocha que ferida produzia água. Observaram isso? Sempre ferida saía água. Significa que o Espírito Santo só seria dado
depois que a rocha, que é Jesus, fosse ferida lá na cruz. Tanto que quando Jesus Cristo é ferido na cruz, sai dele sangue e água. A água representa o Espírito Santo. Jesus Cristo diz que o Espírito Santo só seria dado depois que ele fosse glorificado. Eu não sei se vocês já estudaram aqui sobre as festas. São festas do Senhor. Tem gente que diz que é festa de Israel. Não. São festas do Senhor e nós precisamos ler a Bíblia como está escrito. Se você quiser, eu digo para você, no capítulo 23 de Levítico, Deus fala assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. São estas as minhas festas. Então, as festas fixas não são de Israel, são do Senhor. Se você observar, uma das coisas, eu gosto muito, muito, muito das festas. Se você observar, tem a Páscoa, não é? Depois da Páscoa, vem as primícias. Depois das primícias, Pentecostes. Então, tem Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes. Depois passa um tempão para vir trombetas. Depois de trombetas, vem compaixão e depois vem tabernáculos. Nós precisamos lembrar uma coisa. Quando Jesus Cristo vem, primeiro você tem Páscoas, depois, no terceiro dia, tem primícias. Depois, você tem Pentecostes. Jesus Cristo morre na Páscoa, porque ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele ressuscita ao terceiro dia, que é a festa das primícias. Por isso, ele é a primícia. Primícia. Ele é o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Está escrito lá em Apocalipse. Então, ele morre na Páscoa como cordeiro, ressuscita na festa das primícias como primícias. Então, quantos dias ele fica aqui na terra? 40. Ele sobe para o céu. Depois de 10 dias, o Espírito Santo vem. Então, 50 dias, contando, você pode dar uma olhada. Olhe bem. No versículo 15 de Levítico 13 está escrito: contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Qual é o dia imediato ao sábado? Domingo. Desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras. Quantos dias são 7 semanas? 49. 7 vezes 7. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Está escritinho aqui, 16, versículo 16 de Levítico 23, está escrito: até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias, meus irmãos. 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Por que 50 dias? Do dia que Jesus ressuscitou, ficou 40 na terra, 10 no céu, não são 50? O que é que acontece? Pentecostes.
é a festa de Pentecostes. São os 50 dias. Vocês estão entendendo? Tudo na Bíblia está escrito. Os números não precisam ser mudados. Então, Jesus Cristo, quando ele falou lá em João, o Espírito ainda não tinha sido dado. Porque Jesus não tinha sido glorificado, com 40 dias, Jesus sobe ao céu, é glorificado. O Espírito Santo esperou só completar os 50 dias para descer. Por isso é o dia de Pentecostes. Está todo mundo me olhando, parece... Vocês querem que eu repita? Não querem que eu repita. Então está tudo entendido. Por isso, o Espírito Santo só pôde vir depois que Jesus fosse glorificado. Então, antes, na criação, você tem um ministério tremendo do Pai. Eita, é só o Pai. E Ele criou os céus e a terra. E Ele criou todos os universos visíveis e invisíveis. Ele criou tudo, meus irmãos. Nós nem temos noção. O homem anda todo soberbo com suas descobertas, só descobre o que Deus já deixou. O homem inventou, não inventou nada, descobriu o que já existia. Mas quem criou foi Deus. Até que Deus, então, começa a sua história com o homem. Ele tinha deixado um planeta separado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Não se sabe quantos milhões de anos. Hoje eu estava lendo sobre dinossauros, desde ontem, vê? Chega um momento tão engraçado, eu li para ela, que eles ensinam tudo, diz, mas ninguém tem certeza. Eu estava mostrando para a Ângela, está vendo, Ângela? Eles fizeram toda, é só teoria. E depois ele diz, mas isso aqui ninguém pode afirmar. Depois, lá no final, dizer, tudo que eu li é mentira. Mas eu li. Pelo menos eu aprendi e não torno a ler. Deus criou e criou, depois ele se voltou para a terra, porque ele tinha deixado a terra separada, porque ele tinha um plano para a terra. Ele tinha um plano. Aí ele vem, começa o seu trabalho na terra. Quando ele começa o seu trabalho na terra, começa, então, muito claro, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser muito usado no seu trabalho no Antigo Testamento, trazendo a palavra, a vida sobre a palavra. E aí, quando Jesus Cristo sobe, que o Espírito Santo desceu, quando o Espírito Santo chegou, ele estava dizendo para a turma de discípulos, ei, está tudo bem lá em cima, já foi glorificado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo não podia ser dado sem que Jesus fosse glorificado. Já que o Espírito Santo desceu, é porque Jesus foi glorificado. Boa notícia, né? Então, agora, vem a época do Espírito Santo. Quando chega a época do Filho, o ministério do Filho, visivelmente, nós vemos o seguinte: o tempo todo que Jesus esteve na terra, ele esteve para glorificar o Pai. Ele esteve para revelar o Pai. Ele chegou a dizer, quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o Pai visível, eu sou o Pai palpável, eu sou o Pai audível. Filipe, João 14, quem vê a mim vê o Pai.
Mas, quando chega a hora que Jesus Cristo sai, ele disse, claro, e aí eu queria que vocês olhassem no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vocês vão ver no versículo 49. No versículo 49. Olhe o que ele diz. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O que Jesus está fazendo aqui, gente? Ele estava dando um happy end ao seu ministério visível na terra. Ele agora já tinha ressuscitado, já tinha aparecido a Tiago, já tinha aparecido a Pedro, já tinha aparecido aos discípulos, já tinha andado com os discípulos de Emaús, mas agora ele está se despedindo. A Bíblia diz que agora ele está indo. Você vai ver que depois disso, a Bíblia diz, então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Pergunta da velha para vocês: qual foi a última menção de Jesus Cristo para os seus apóstolos? O Espírito Santo. Se você soubesse que você vai morrer daqui a 10 minutos, qual seria a última coisa que você ia dizer para seus filhos, para o seu cônjuge? Eles estavam todos ali. Qual seria o último conselho? Qual seria a sua maior preocupação? Talvez as senhas dos bancos? Onde estavam as ações ao portador? Se é que ainda tem, que eu não sei mais se tem. O que era de mais importante para Jesus? O Espírito Santo. Todo o seu trabalho na cruz foi para que o Espírito Santo pudesse vir. Todo. Vocês vão ver o seguinte: o que é que o povo de Israel queria? O Messias. Chegou o momento que Israel não aguentava mais o Império Romano e a dinastia dos Herodes. Eles estavam sofrendo muito, 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 muito. E eles queriam que Israel voltasse a ser o que já tinha sido no passado, no tempo de Davi. Então, eles sabiam que, como o Messias era descendente de Davi, viria da tribo de Judá, da casa de Davi, eles queriam que viesse esse descendente de Davi, que iria acabar com a dinastia dos Herodes, acabar com o Império Romano e ia botar Israel acima de tudo. Era isso que eles desejavam. O Messias guerreiro, vencedor. Eles queriam o Messias. O Messias estava ali, mas não era aquele que eles queriam. Eles queriam o Messias sanguinário. Resultado, eles mataram o Messias.
Não é? Agora, quando Jesus leva os seus discípulos a aprender sobre o Espírito Santo, eles rejeitam, eles não querem saber do Espírito Santo. Eles só querem saber do Messias. Eles seguiram Jesus de início, porque acharam que Jesus era o Messias. Aqueles poucos. Porque se fosse o Espírito Santo, eles não queriam. Porque eles queriam o Messias. Jesus Cristo teve muito trabalho para ensinar sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Você veja uma coisa, preste bem atenção. Só no Evangelho de João, Jesus Cristo dá 12 lições, 12 aulas específicas sobre o Espírito Santo. Ele pregou sobre o Espírito Santo. Ele ensinou sobre o Espírito Santo. Ele falou sobre o Espírito Santo. E a última menção dele, quando já vai se retirando da terra, é sobre o Espírito Santo. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Você vê que a última coisa, a última menção é sobre o Espírito Santo. Então, nós precisamos dar muita atenção a esse assunto. Porque se não fosse tão importante para nós, não teria toda essa relevância para Jesus. E quando Jesus sobe diante de todos os seus discípulos, ele foi descolando no chão. Ora, para nós hoje isso não tem um impacto grande, porque nós estamos acostumados a ver filmes de ficção, efeitos, homem voa, homem desaparece, mas naquela época os discípulos não estavam acostumados com isso. Eles viram aquele homem pregando, eles viram aquele homem sendo chutado, eles viram seu mestre na cruz, viram morto, viram ressuscitado e viram subindo aos céus. Eles não precisavam mais de nenhuma prova. Eles tinham tudo para esperar o Espírito. Eles se esconderam com medo. Eles tinham toda a palavra. Você viu que Pedro, no dia de Pentecostes, ele não disse, João, vê aí o livro do profeta Joel, não. Ele sabia de cor. Sabia de cor a profecia de Joel. Sabia. Mas você vê que eles foram se esconder num lugar com medo dos judeus. Pergunto para vocês, eles sabiam toda a palavra? Eles não estudaram com qualquer mestre, foi com o mestre Jesus, Deus. Estudaram a palavra com o próprio Deus, meu Senhor da glória. Né? O que foi que valeu? O que foi que valeu? No final, um vendeu o mestre por 30 moedas. Que vergonha. O outro avançou no soldado do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Mas, meus irmãos, 3 anos e meio com Jesus. Mas quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, em 3 horas, com o Espírito Santo, aqueles homens tinham posto o mundo de cabeça para baixo. A palavra que estava lá dentro, o Espírito veio e foi aquilo que nós lemos e foi muito mais. 3 horas com o Espírito Santo em cima da palavra. 3 horas. Depois de 3 anos com Jesus, não adianta nós ficarmos só com a palavra.
Nós precisamos do Espírito, e é Jesus Cristo que diz, se não fosse preciso, não mandaria para nós. Eis quem eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei na cidade. Quantas promessas Deus tem para nós? Muitas. Promessas absolutas, promessas condicionais. Promessas condicionais são aquelas que Deus diz, se você fizer assim, eu vou fazer isso. Depende do que você vai fazer. Senão eu não faço. Mas promessa absoluta é aquela que diz, eu vou fazer e acabou. Eu vou fazer e acabou. Então, quantas nós temos? Tanto condicionais como absolutas. Mas aqui, quando Jesus Cristo fala, ele diz a. Ele não diz uma, ele diz a. Versículo 49 de Lucas 24. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, nós precisamos dar atenção, porque este poder já desceu. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa. Quando Deus foi mandar a sua palavra, que é Jesus, ele procurou fazer um corpo para Jesus ser visível aqui na terra. Porque, meus irmãos, não adianta querer ser visível na terra se não tiver um corpo da terra. Quando eu morei no Iraque, tive uma professora, que ela era professora de história do Fértil Crescente. Ela era turca, mas ela era cristã, casada com um engenheiro iraquiano. E ela me disse o seguinte, Dimeia, todo homem é iraquiano. Todos são iraquianos. Eu disse para ela, em que você se baseia para isso? Todos nasceram do barro do Iraque, porque Adão era iraquiano. Adão foi feito com esse barro daqui, porque lá está o paraíso terrestre, né? Cientificamente comprovado, lá é o paraíso terrestre, extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, ali na Caldeia. Ela diz, Deus olhou todos os continentes, todas as nações, e escolheu o Iraque. Ele se curvou, ele tocou este solo, ele formou o homem, ele soprou vida aqui, todos nasceram daqui, todo homem é iraquiano. Ninguém disse aleluia, não sei porquê, na hora eu também... Agora, a imaginação dela... é boa, bem, tudo bem, não faz mal ser iraquiano, não maltrata ninguém. O fato é que, quando Deus fez isso, nós lembramos que de lá ia sair um povo. Deus estava começando. Deus fez um corpo para que ele pudesse trazer vidas aqui. Daí em adiante, todo homem, todo ser humano aqui vai ser originado do barro. Sua mãe foi feita do barro, seu pai foi feito do barro. Ele coloca o material dele no ventre da sua mãe. Deus traz uma vida que está com ele, porque seu pai não dá vida, nem sua mãe. E ali ele tece um corpo da terra para você viver na terra. Foi por isso que ele, quando manda a sua palavra, a sua vida, no ventre de Maria,
vai tecer um corpo ali, para que Jesus possa viver aqui. Então, quando nós olhamos para Jesus, ele é a palavra de Deus que nós podemos ver. Ele é o Deus visível. Mas agora que vai descer o Espírito, como é que vai ser essa história com Deus, o Espírito Santo? Primeiro de tudo, nós precisamos lembrar que o Espírito Santo continua sendo o Espírito. Só que lá na cruz, quando Jesus Cristo comprou a humanidade, nós precisamos saber que ele comprou toda a humanidade. Ele não comprou só a igreja, não. Não comprou só os crentes, não. Ele comprou toda a humanidade. Em Adão, todos morreram. Em Cristo, todos são chamados para a vida. Nem todos vão aceitar, mas os que aceitam já têm o direito, porque estão com um passaporte, que só precisa carimbar. Quando Jesus Cristo vai lá na cruz, e ele diz, tudo está consumado, está dizendo, paguei tudo. Não ficou nada para ser pago. Significa que toda a humanidade está comprada. Todos os que iriam nascer estão comprados. Todos. Irmã, então todos estão salvos? Não. Estão comprados. Comprados. Quando é que eu sou salva? Quando você abre a sua boca e diz. O que é que você diz? Que você aceita, que você tem dono, que o seu dono é Jesus, que ele lhe comprou e você se rende. Porque na Bíblia, a palavra vale muito. A Bíblia diz, pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se com teu coração creres e com tua boca confessares Jesus, serás salvo. Então, na hora em que você abre a boca e você confessa, você abre o jogo, nessa hora acontece uma revolução imensa. No reino do Espírito você é transportado. É o Pai que transporta você. Você é meu agora, vem. Do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí o que vai acontecer? Vem a questão do selo. Eu sempre digo, você compra uma propriedade, você assina os documentos, mas enquanto o documento não está selado no cartório de imóveis, o documento não tem o selo do cartório de imóveis, não está legal. Porque o selo é a última etapa numa transação de compras. Então, você foi comprado? Está comprado. Mas você só é selado quando você recebe o selo. E o selo é o Espírito Santo. Olha aqui o que está escrito. Está escrito em Efésios, no capítulo 1, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, versículo 13.
Esse Espírito que nos cela é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Entendeu? Seladinhos. Não é apenas comprado, não, ó. Selado, carimbado, com tudo. Mas, irmã, é um pecador? Sim, por isso você precisa, porque é pecador. Não fosse, não precisava. Precisa. Então, o Espírito Santo só pode ser dado depois que o preço foi pago. Depois que o preço foi pago, a propriedade pode ser selada. Então, cada vez que uma pessoa ouve o Evangelho, se rende e proclama Jesus seu único proprietário, é selado com o Espírito Santo. Então, esse Espírito agora entrou na sua vida, não é para você dizer aqui, eu sou é joia, eu sou é santo, eu sou melhor, viu? Porque eu oro em línguas, porque eu tenho sonhos, porque eu tenho visões, porque eu tenho isso. Você pode ter muita coisa, se comer uma feijoada à meia-noite, vai ter muita coisa. E não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos é dado para a nossa glória, não. O Espírito Santo não é palhaço. O Espírito Santo é santo. O Espírito Santo é Deus. Para que nós tenhamos o Espírito Santo, Deus teve que humilhar seu Filho ao máximo, até o ponto de ser morto no meio de dois pecadores e morrer aquela morte para que nós recebamos o Espírito Santo. Então a coisa é muito séria. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e aprender mais, porque Jesus Cristo é Emmanuel, é Deus conosco, mas o Espírito Santo é Deus em mim, é Deus em você. Quando foi para enviar seu Filho, Deus fez um corpo para ele no ventre de uma mulher. Mas na hora de enviar o Espírito, ele diz: para quê? Tem tanto filho meu. Tem tanto filho meu. Vai habitar dentro de meus filhos. Dentro de meus filhos. Então, do momento em que você se torna filho de Deus, o Espírito vem habitar, a presença do Deus Todo-Poderoso está em você. Mas, irmão, não é possível. Eu conheço tanto crente mentiroso. Tem. Crente mentiroso, crente invejoso, crente orgulhoso, crente ciumento, crente imoral. E é crente? É. E é filho de Deus? É. Mas como é que pode, ué? Se não pudesse, eu estava frita. Mau pensamento, mau desejo, tendências, inclinações, tudo isso. Mas como é que é? É. Vou dizer uma coisa para você. Como é que você sabe que o Espírito Santo está atuando na sua vida? Quando você não queria nada com Jesus Cristo, tinha raiva de crente. Tem aqui alguém que tinha raiva de crente? Eita, nem levanta a mão. É um povo chato mesmo, depois você se rende. Você fazia suas trapaças, inventava suas histórias, arrumava suas desculpas, expressão, sua safadeza. Fazia tudo errado e depois você dizia:
mas eu sou é bom. Ninguém descobriu. Eu sou é joia. Eu sou bom. Fulano fez, a mulher dele descobriu, aí, ó, a confusão. Não sabe fazer as coisas. Precisa aprender comigo. Ainda se gabava, né? Do dia que você se rende a Jesus Cristo, você vai fazer a safadeza. Você faz. Mas depois você se sente tão mal. Você começa a se sentir mal. Aquela alegria da safadeza é a mesma safadeza. Já não vem mais. Você começa... Sabe por quê? Lá dentro tem aquela voz santa que diz: você é filho de Deus. Não é isso que eu quero de você. Você é filho de Deus. Vou lhe dizer, se prepare que essa voz no início diz assim: você é filho de Deus. Isso não é uma atitude para você. Daqui a pouco ela diz: você é filho de Deus. Você não é você é filho de Deus. Daqui a pouco, ó, vai silenciando, porque a sua mente ficou cauterizada, criou calo. Então, uma das provas que o Espírito Santo está em você é que você não se sente bem com o pecado. Você ainda peca porque você é pecador, mas você não se sente bem. Um dos primeiros trabalhos do Espírito Santo na nossa vida é convencer do pecado. E quando nós pensamos nisso, nós precisamos. Agora, olhe, Jesus mandou fazer discípulos. Discípulo é aluno, é aprendiz. Eu estou aqui, meu ministério é só ensino. Eu não sei pregar. O meu ministério é ensino. Mas eu tenho outro mestre, Jesus. Jesus é o mestre. Todos nós, filhos de Deus, somos aprendizes. Um está no PhD, outro está no mestrado, outro está terminando faculdade, outro está estudando para o vestibular, outro até que está no infantil. Então, cada um está num grau, cada um está aprendendo. Por isso, nós precisamos ter misericórdia dos que estão mais atrasados. Porque muitas vezes nós julgamos os nossos irmãos. Aí, ó, crente, ó o que é que está fazendo. Não aponte o dedo. A Bíblia diz: não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. É porque o Espírito Santo que foi enviado para você é o mesmo Espírito que está no outro. Ele está cuidando de cada um, no que ele pode aguentar. Por exemplo, se você comer hoje à noite um sanduíche, não vai lhe fazer mal, mas você não pode dar um sanduíche essa hora para uma criança de 6 meses que nasceu, porque ela vai passar mal. Então, a mesma coisa é o Espírito Santo. Ele vai tratando e ele vai nos amadurecendo pouco a pouco. Uma das coisas que essa semana eu tenho pregado muito esse mês é sobre Tiago. Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria, de toda alegria, o passardes por várias provações. Quem quer passar por provação? Mas ele diz que quando você estiver na provação, vai ficar muito alegre. Por quê?
A aprovação, uma vez confirmada, produz perseverança. Está vendo? Ainda tem quem diga que crente não sofre. Se não sofrer, como vai desenvolver perseverança? Quando nós vemos o trabalho do Espírito, desde que nós nascemos de novo, só pode haver nascimento espiritual se houver a palavra de Deus e o Espírito cobrindo. Esse é o grande problema. É que nós não temos pregado o novo nascimento. Porque exatamente não queremos pregar a palavra. Hoje em dia nós temos visto na igreja a presença muito intensa do espírito de Jezabel. Não sei porquê. As pessoas decidiram que o espírito de Jezabel é espírito de imoralidade sexual. Eu não sei porquê. Porque quando a gente estuda sobre a vida de Jezabel, a gente não vê imoralidade sexual. E outra coisa, quando Jesus Cristo fala sobre o espírito de Jezabel, aí ele fala na carta a Tiátira, ele diz: tenho, porém, contra ti o suportares, o tolerares, que esta mulher, Jezabel, aí quando ele fala dela, ele diz assim, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda conduz os meus servos a praticarem prostituição. A prostituição, as pessoas acham que é imoralidade sexual, não, aqui é prostituição, é idolatria, não é origem sexual. Então, nós precisamos ver que o ministério de Jezabel, esposa de Acabe, no Antigo Testamento, Jezabel era uma princesa fenícia, devia ser uma mulher linda, muito inteligente. Ela era filha de Etbaal, rei do Tiro, sacerdote de Astarote. Ela teve um casamento político com Acabe, rei de Israel. E quando ela vai para Israel, agora ela era a rainha, ela tinha na mente dela um só desejo: eu vou acabar com o culto ao Deus de Israel e eu vou implantar o culto a Baal. Ela foi com esse empenho, com esse sonho, com esse desejo. E quando chegou lá, ela pensou, ela era uma mulher muito inteligente. Como eu vou acabar com o culto ao Deus de Israel? Para o povo parar de adorar ao Deus de Israel, não pode mais ouvir a palavra do Deus de Israel. Primeira coisa, não podem mais ouvir a palavra. Quem prega a palavra são os profetas. Vou matar tudo quanto é profeta. Ordenou a matança de todos os profetas do Deus de Israel, porque profeta morto não fala. Isso ela sabia. Hoje tem gente por aí que fala com defunto, defunto escreve, que pelo menos até Jezabel sabia que isso não acontece. Tudo bem. Jezabel ordenou a matança dos profetas de Deus, para que o povo não ouvisse a palavra de Deus. Então, o espírito de Jezabel significa silenciamento da palavra de Deus. Silenciamento da palavra de Deus. É triste. Eu já fui em congressos em que 2 preleções de manhã, 2 de tarde e 1 à noite. Você fica ali, as pessoas falam tudo e não pregam a palavra de Deus. Eu falei com o pastor, organizador, disse: pastor,
E a palavra de Deus, pastora, aqui é como um self-service. Tem que ter para vários gostos. Eu disse, não, pastor, eu estou perguntando a palavra de Deus. Quando vai ser pregada? Por isso que eu trouxe a senhora. Vocês puderam imaginar a que ponto nós chegamos como igreja? Reúne os crentes para se divertirem, para darem gargalhada, para ouvirem grandes histórias, coisas interessantes. Eles pagam, minha gente. Eles se envolvem naquilo. Cadê a palavra de Deus? Então nós precisamos saber que nós estamos vivendo nesse final de tempo, um momento em que o espírito de Jezabel está aberto. Aberto. A palavra de Deus não tem mais a prioridade. Como o espírito vai trabalhar em cima de quê? Se o espírito trabalha junto com a palavra. Jesus Cristo deixou a palavra, mandou os discípulos pregarem, mas espere o poder, porque vocês pregam a palavra e o Espírito cobre. Agora você vai compreender o que está passando. Estamos vivendo no final dos tempos. Por isso, nós continuaremos falando. Hoje, nós vimos o ministério amplo do Espírito Santo. Primeira parte do ministério dele, como a pomba que sobrevoava e não tocava. Na criação. Segunda etapa do ministério do Espírito Santo, ele vem, se demora um pouco e volta trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Significa o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, onde ele vinha e enchia um profeta em Israel. E depois ele voltava. Não podia ficar na terra, porque Jesus Cristo não tinha sido ainda glorificado. Terceira parte do ministério do Espírito Santo até hoje. A pomba desceu para a terra e não voltou mais. É a parte em que o Espírito Santo desceu e só vai voltar com a igreja. A comunidade dos remidos. Não sei se vocês observaram, quando Paulo fala que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Então, porque a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, porque Jesus Cristo, a graça de Deus é derramada através de Jesus. Por causa do amor do Pai, mas o Espírito Santo é o Espírito da comunhão, é o Espírito da congregação, porque ele vai levar a congregação dos remidos. Quando muitos pontos no Antigo Testamento mostram para o Espírito Santo, mas eu gostaria de completar hoje. Eu não quero abusar do tempo de vocês, mas vou aproveitar, já que vocês saíram de casa para vir aqui, vamos só mais um pouco, tá? No capítulo 24 de Gênesis, há um momento tão precioso sobre o ministério do Espírito Santo. Capítulo 24 de Gênesis. Vocês se lembram aquele momento em que Abraão chamou o seu servo de confiança, hein? Eliezer, e disse para ele: coloca a mão debaixo da minha coxa e jura que não tomarás daqui esposa para meu filho, não é? Isaque.
ele queria que o servo dele fosse a tribo de Sem, da onde ele era, na Mesopotâmia, para trazer de lá uma noiva para Isaac. Porque ele não queria que Isaac casasse em desigualdade de julgo, casasse com uma cananeia, não é? Então, o servo judou e partiu para lá, para buscar uma noiva para o Isaac. Levou os bens, porque era o dote da moça. Eu não vou falar sobre essa parte, só a parte em que isso tem a ver com o Espírito Santo. Quando ele encontra a Rebeca, há todo aquele processo de negociação, ela vem com ele. Olha, vocês sabem que ela morava no Iraque, naquela região onde hoje é o Iraque. Ele tinha que trazer essa moça para ali, para aquela região mais próxima de Israel, de camelo. Vocês já viram como aquele bicho é veloz? Né? Vocês já pensaram quanto tempo demorou aquela viagem? Naquela viagem, este servo Eliezer tinha que tomar conta daquela moça. Ela era a noiva de Isaac, seu senhor. Ele tinha que alimentá-la, protegê-la, cuidar dela, sobre todos os aspectos. De tudo o que ele já viu, ela era o que tinha de mais precioso. Só que nesse caminho, você que é mulher, que está me ouvindo, você sabe que não tem muita diferença. De Eva para nós, mulher é mulher. Não mudou. Nós continuamos com 2 braços, 2 pernas, o nariz, a mesma língua. Mudou a cultura. Mas agora, Rebeca estava indo para casar com um homem que ela nunca viu. Você não ia querer saber como era esse homem? Você estava dias e dias do lado de uma pessoa que conhecia o menino desde antes de nascer? Vai dizer que você não ia dar umas arrumadinhas, assim como quem não quer nada, para saber que altura ele era, se era elegante, se falava fanhoso, e uma série de outras coisas. A gente faz isso, vai ver que só sou eu que sou pecadora. Então, o caminho todo de volta, Rebeca ia pescando. Não tem uma coisa melhor para a gente falar, não tem um assunto melhor do que falar da pessoa que a gente ama. E Eliezer amava Isaac. Então, quando Rebeca dava uma entrada, ele se derramava para falar de Isaac. E assim, esse caminho todinho de volta para Berseba, era Eliezer ensinando a Rebeca tudo a respeito de Isaac. E nesse caminho de volta, ela foi se apaixonando por ele. Ela foi conhecendo melhor, porque Eliezer só dizia a parte boa. Então ela queria chegar, ela queria encontrar, ela queria casar, ela desejava vê-lo de perto. Quando enfim chegaram, que ela olhou e viu aquela hora um homem meditando, ela disse a ele, é ele que medita essa hora no campo, apiou do camelo, deve ter sacudido o pó, se arrumou, ele viu, trazido por Eliezer, é minha noiva, foi lá, pegou a Rebeca, foi para a tenda da mãe dele e consumou o casamento.
A Bíblia diz, Jesus Cristo diz sobre o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar daquelas coisas que eu vos ensinei. Então, esse Espírito que hoje está em nós, ele quer nos ensinar sobre o noivo, porque ele está aqui arrumando e preparando a noiva para levar para o noivo. Eliezer é um tipo de Espírito Santo no Antigo Testamento. É ele que está levando a noiva. E quando enfim chegar, a Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. O que esse Espírito quer criar em nós é um clamor pela chegada do noivo. Mas uma coisa que eu vou dizer para vocês, que me deixou triste, preocupada, na época da pandemia, as pessoas ligavam para mim. Irmã, o que a senhora está achando disso tudo? Eu disse, de que ponto de vista? A senhora acha que agora que Jesus vem buscar a igreja? Eu disse, eu não posso nem perguntar a ele, que ele não sabe. Não, irmã. A senhora acha que já vai ser o arrebatamento? Eu disse, mas como é que eu vou saber se nem ele sabe? Por quê? Irmã, essa vida aqui está muito ruim, estou desempregado, estou devendo tudo. Eu já quero que ele venha buscar a gente. Eu disse, você quer dar o golpe do baú? Sabe como é o golpe do baú? Quando a noiva já quer casar, porque o noivo tem dinheiro, e ela está na pendura. Então, não é uma noiva que quer o noivo, porque ela quer estar com ele, porque ela o ama, porque ela quer a presença dele, não quer, para se livrar da dor que está passando. Nós precisamos dar lugar a esse Espírito para encher mais e mais o nosso coração. Cada vez mais ficarmos cheios, transbordantes de amor pelo noivo, porque isso se chama estar cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais nós estivermos cheios de amor por ele, ele será atraído. Eu tenho certeza. É o nosso amor, porque é só o amor que atrai. A partir de amanhã nós continuaremos nosso estudo sobre o Espírito Santo. Eu queria, nesse momento, com todo o respeito, pedir a você que nunca proclamou Jesus como seu único Senhor, suficiente Salvador. Se você nunca abriu a boca para fazer essa declaração, eu quero dizer que todo filho de Deus um dia já se levantou e disse: você tem coragem de dizer, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou Vasco, eu sou Corinthians, sou lá não sei o quê? Por que você não tem coragem de abrir sua boca e dizer, eu sou de Jesus? Eu sou propriedade de Jesus. Aquilo que aconteceu há quase 2000 anos lá no Calvário, eu creio, porque tem um Espírito dentro de mim que proclama essa verdade, que me dá segurança de que tudo isso aconteceu. Se você quiser neste momento, eu não sou de fazer apelo, quem me conhece sabe disso. Se você quiser vir, se você quiser aproveitar esse momento, você pode levantar, vamos fazer isso, senão já vou orar. Você tem toda a liberdade nesse momento. O pastor disse que eu podia fazer isso. Então, eu chego à conclusão que todo mundo aqui já fez a sua proclamação, já anunciou onde está o seu coração. Senhor Deus, nosso Pai,
nós estamos, Senhor, com um coração trepidante de alegria, de falar da Tua palavra e do Teu Espírito, ó Pai. Nós nos alegramos com este assunto. Nós te pedimos, ó Pai, que Tu estejas dirigindo os nossos corações e as nossas mentes, com a inspiração do Teu Espírito, e que nós possamos cada vez mais ter o nosso coração aberto. Rasga os nossos corações e faz com que nós possamos viver intensamente essa verdade, e que esse Espírito hoje faça o trabalho que Ele fez na igreja primitiva, e que nós possamos viver essa intensidade da Tua palavra. Senhor, nós queremos e precisamos da obra do Teu Espírito com a Tua palavra em nós. Dá que possamos beber de Ti. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Dá-nos consciência de pecado oculto, aquele pecado que está na nossa vida, que às vezes nos acostumamos com ele, Senhor. E de tão acostumados que estamos, às vezes, não podemos mais viver com aquele pecado tão especial. Dá-nos que tenhamos nojo, ojeriza por essa morte, e faz que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Te pedimos que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos libertos, tenhamos a nossa mente totalmente sacudida pela santificação que precisamos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.